Meu querido e minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Lon Ferreira e esse é o perfil Tutano de Jeová. Não se conforme, se transforme. Hoje em dia, as pessoas são motivadas a frases de efeito. Leem uma frase e aplicam em suas vidas como se fosse uma verdade bíblica. Olha só o perigo dessa postagem. Jacó era trapaceiro, Pedro nervoso, Davi foi infiel, Noé se embriagou, Jonas desobedeceu a Deus, Paulo era um assassino, Gideão estava inseguro, Marta estava angustiada, Tomé era incrédulo e ateu, Sara era impaciente, Elias era depressivo, Moisés era gago, Abraão era velho, Lázaro estava morto. Aí ele conclui: Deus não escolhe ninguém pelas qualidades, Ele é quem qualifica. Você não é perfeito, porém Deus pode te capacitar para um chamado extraordinário. Parece bonito, né? Você que não tem uma noção dos textos bíblicos, você vai aceitar e querer aplicar isso na sua vida, mas isso é muito sério. Não vá aceitando tudo que você lê ou ouve. Vá conferir nos textos bíblicos, confira na palavra de Deus. Olha só o comentário que eu deixei. Claro que Deus escolhe pelas qualidades. Se assim não fosse, não escolheria nenhum desses citados. Um erro ou parte de uma vida não resume a vida inteira em uma pessoa. Jacó, ele nunca foi trapaceiro. Esaú que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Gênesis capítulo 27, verso do 19 ao 30. Foi Rebeca que ouviu a conversa de Isaac e Esaú, então tramou o engano. Gênesis 27, verso 6 ao 17. Ele foi um exímio pastor de ovelhas. Por causa dele, o seu sogro prosperou. Gênesis 30, verso 27. Era fiel a Deus e ergueu altar. Gênesis 35, verso do 1 ao 15. Viu uma escada que anjos subiam e desciam. Gênesis 28, verso 12 e 13. Lutou com o anjo e não negou o seu nome. Gênesis 32, versos do 22 ao 32. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Pedro, ser nervoso não muda o fato de se ter outras qualificações. Jesus viu uma coragem nele que em outros não viu. É certo que ele negou, mas Pedro era o único que tomava a palavra, tomava a frente, às vezes de forma equivocada, mas ele era audacioso. Não tinha medo de errar. Jesus mandou certa vez arrumarem 2 espadas, mas ele foi o único que tentou proteger a Jesus, arrancando a orelha do servo do sumo sacerdote. Lucas capítulo 22, do 35 ao 54. Se isso não for qualidade, não sei mais o que é. Davi, a infidelidade momentânea de alguém não apaga as outras suas qualificações. Sem ninguém ver, ele protegia as ovelhas, matou um urso e um leão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 34 ao 37. Louvava a Deus com sua harpa, criava canções que são muitos salmos que conhecemos. Era fiel a Deus. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Noé, ele não se embriagou de propósito. Ele exagerou no consumo do suco da uva, que fermentada tem um teor alcoólico. Hoje conhecemos como vinho. Gênesis capítulo 9, verso do 1 ao 23. Ele foi o único justo daquela geração perversa e promíscua que não morreu no dilúvio. Construiu uma arca gigantesca por ordem de Deus em pleno deserto. Gênesis capítulo 6, verso 9. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Jonas, ele conhecia quem eram os ninivitas muito bem e temeu pela sua vida. Mas fora ele existiam outros profetas em seu tempo. Mas Deus viu em Jonas a capacidade de enfrentar os ninivitas que eram inimigos ferrenhos dos hebreus, denunciando os seus pecados. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Paulo, ele não matou ninguém, logo não era assassino. Ele consentiu na morte de Estevão, mas não jogou uma pedra sequer. E levava a carta com autorização para matar os cristãos. Atos capítulo 8, verso do 1 ao 13. Ele era doutor da lei, fariseu e poliglota. Atos 22, verso do 2 ao 11. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Gideão, ele estava fazendo prova de Deus para saber se de fato era plano de Deus o usar ou era coisa de sua cabeça.
Juízes capítulo 6, verso do 36 ao 40. Fora ele, existiam outros jovens naquele tempo, mas foi o único daquela geração que Deus viu coragem para enfrentar os midianitas. Juízes capítulo 6, verso 14. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Marta, ela perdeu um ente querido. Quem não fica angustiado com isso? João capítulo 11, verso 21. Ela acolhia Jesus com maestria. Junto com seus irmãos, foram amigos íntimos de Jesus. Lucas capítulo 10, verso do 38 ao 42. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Tomé, ele era judeu e todo judeu é monoteísta. Acredita apenas em um Deus. Logo, não era ateu. Se Cristo o aceitou para fazer parte do seu colégio apostólico, é porque viu qualidades nele. Ele apenas cumpriu o que o próprio Jesus tinha dito. Não se engane, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, verso 5. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Sara, ela era da lógica humana, assim como Abraão, que falou para Deus que não tinha mais idade para ser pai e que seu servo Eliezer Damasceno iria herdar tudo. Gênesis capítulo 15, verso do 2 ao 5. Ela aceitou a loucura do marido de sair sem rumo. Ela chama Abraão de meu senhor, de tanto respeito e afeição que tinha pelo marido. 1 Pedro capítulo 3, verso 6. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Elias, ele temeu morrer, assim como está inato a raça humana. Cristo passou por isso no Getsêmani. 1 Reis, capítulo 19, verso do 2 ao 12. Fora ele, existiam mais 100 profetas escondidos por Obadias. Mas Deus viu que o único corajoso para enfrentar Acabe e Jezabel e os profetas de Baal foi ele. 1 Reis, capítulo 18, verso 3 e 4. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Moisés, quando ele diz ser pesado de língua, necessariamente não precisa ser gago, isto é, uma inferência ao texto. Ele poderia ter dificuldades de usar as palavras corretamente, problemas de dicção, mas não necessariamente ser um gago. Êxodo capítulo 4, verso do 10 ao 12. Ele foi criado como príncipe no Egito. Conhecia de estratégias de luta e de guerra. Conhecia de toda a ciência e arquitetura egípcia. Êxodo capítulo 4, verso do 1 ao 17. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Abraão, ser velho não implica na qualificação ou desqualificação de ninguém. Ele residia em uma terra tomada pela idolatria, mas Deus sabia que ele era justo. E a sua partida sem rumo mostrou isso. Quando Deus pediu seu filho como sacrifício, ele não hesitou. Não à toa que ele é conhecido como o pai da fé. Tiago capítulo 2, verso 21. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Lázaro, estar morto não muda o fato dele ter qualidades quando em vida. Junto com as suas irmãs, costumava hospedar Jesus em sua casa. E eram amigos íntimos dele. João capítulo 12, verso 1 e 2. Se isso não é qualidade, não sei mais o que é. Todos esses citados tiveram qualidades inatas que Deus viu e as priorizou. Diferente de nós, que só vemos os erros e resumimos a pessoa a isso. E aí, você gostou do conteúdo? Comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.